Paz e luz, que a graça revelada do Santo Espírito de Deus esteja sobre a sua vida, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Vamos realizar hoje o capítulo 2, a aula do capítulo 2 do livro O Poder do Domínio, do curso de Vida Profunda com Deus, O Poder do Domínio, que é celebrado todas as quartas-feiras nos santuários. E graças a Deus eu pude ter a alegria de ouvir em cada especial que chegava no Monte Manaim, a alegria dos irmãos que dizia que estão adorando, maravilhados, aprendendo muito no curso de quarta-feira. Teve irmão que falou assim, mas é o Senhor que aparece lá na transmissão antes do profeta dar a aula. Isso mesmo. E graças a Deus, eu estou vendo essa receptividade entre todos aqueles que entendem a necessidade, a importância de aprenderem e obterem o conhecimento que leva à revelação. E a revelação que leva à prática, a prática que leva à vitória, a vitória que vem de Deus, que vem do reino dos céus. E cada dia a gente vem aprendendo mais sobre a força e o poder do domínio. Hoje eu quero falar sobre o domínio espiritual da sua vida, da sua boca, da sua família. É muito importante compreender esta visão. E você que está atento aos cursos de quarta-feira, preste muita atenção. Devido à questão da Sexta-feira da Paixão, muitos irmãos deixaram para enviar a taxa para receber o seu diploma do curso Ciência da Fé a partir dessa semana. Então você já pode ver com o seu profeta, com a profetisa, com o bispo, com a bispa, para enviar a Comirc direitinho o valor para você poder receber o seu diploma. Seu diploma está lindo, está bonito e vai fazer uma diferença muito grande na sua vida, pois ele celebra o conhecimento que você, profeta, você, profetiza, você, oficial da Casa de Deus, que se prepara, inclusive, para ajudar a ministrar o curso, você buscou o conhecimento e esse atestado espiritual que vai ficar na parede da sua casa, atesta para todos a certeza de que você está aprendendo, está buscando. Você não é mais um. Você é uma pessoa que busca o conhecimento e coloca em prática na sua vida e entende o valor da palavra revelada do Santo Espírito de Deus. Que Deus ilumine a sua vida rica e abundantemente. Antes da aula, vamos agradecer a Deus por tudo que vivemos em Manaim. Vamos agradecer a Deus por tudo que vivemos em todos esses momentos com o nosso apóstolo, pois graças à revelação do Espírito que Deus deu a ele, é que temos esse livro forte e que vamos estudar hoje. Vamos agradecer, porque fazemos parte de um time poderoso, capaz de vencer toda e qualquer dificuldade. Vamos lá? Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus eu te agradeço por esta aula forte, esta aula maravilhosa que o Senhor nos dá, porque essa aula não é celebrada por mim, mas pelo teu Santo Espírito. Obrigado, meu Deus, pela vida do apóstolo Adelino de Carvalho e pelas palavras colocadas nesse livro, que mexem com a nossa vida e nos fazem entender o poder que o Senhor nos dá para dominar. Abençoa, meu Deus, a vida deste profeta, desta profetisa que vai celebrar esta aula, desse teu filho, dessa tua filha, que entende a necessidade do conhecimento. Te agradeço e peço que o Senhor abençoe teus filhos. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Que Deus seja louvado. Vamos agora ao capítulo 2, contando para o inimigo as suas fraquezas. Vamos lá? Vamos para a página de número 25 do livro. Parece tolice, mas já passou do patamar da tolice saber que o diabo sabe tudo o que falamos. E mesmo assim, há pessoas que usam a língua como uma arma letal contra as suas próprias vidas. Um dos primeiros obreiros que me ajudou no início da obra chamava-se Paulo. Eu gostava muito dele, diz o nosso apóstolo. Esse rapaz, ele era muito fiel.
porém falava demais. Ele gostava muito das suas botas pretas e as engraxava 3 vezes ao dia. E se você elogiasse a roupa ou o cabelo dele, não tinha importância alguma. Para ele, o mais importante eram as botas. Numa noite, manifestou um demônio de uma forma inédita. O ser das trevas gritava e marchava no meio do santuário. Ao chegar diante do altar, disse ao Paulo para orar por ele e expulsar aquele demônio. Paulo desceu do altar e, quando se aproximou da pessoa possessa para expulsar o espírito imundo, o demônio levantou um dos pés e pisou na bota dele. Imediatamente, o Paulo virou as costas, pegou as coisas e foi embora. Eu perguntei para ele por que estava indo embora e ele me respondeu: como o demônio sabia do meu amor por essas botas? Eu nunca falei para ele. Então eu lhe expliquei que para o demônio saber de qualquer plano, projeto ou preferência sua, você não precisa contar para ele. Basta falar. A moeda de troca do diabo é a palavra que sai da sua boca. O diabo só sabe o que você fala. Ele não sabe o que você pensa. Preste muita atenção. Desculpe. Você precisa compreender, dentro do curso até que fizemos na última fase do Ciência da Fé, do livro da nossa apóstola Sol Daniela Carvalho, onde entendemos que o inimigo de muitas pessoas são elas mesmas, porque não tomam conta, não controlam, não observam o que falam. E o que falam, a Bíblia diz, a boca fala o que o coração está cheio. Compreende que, quando uma pessoa se enche de uma determinada coisa, ela tem dificuldade de falar outro assunto que não seja aquilo que ela está cheio. Pense numa pessoa insatisfeita. Uma pessoa que ela está chateada com o lugar onde está. Mas para disfarçar, quando alguém pergunta, como é que você está? E a pessoa fala assim, tá tudo bem, graças a Deus. Mas quando surge um momento onde a pessoa ela está tão irritada, tão à flor da pele, ou às vezes, de repente, quando ela assusta, ela está falando alto e dizendo, eu não aguento lugar. Ela está cheia disso. Então é natural que aquilo seja expressado. Até porque uma das formas de comunicação não é apenas a fala. Porque nós expressamos de todas as formas. E se você compreender isso, vai entender que uma pessoa, ela pode até falar que está bem. Está tudo bem comigo. Mas os seus ombros estão caídos, seus olhos estão cabisbaixos, a sua voz está mais baixa que o normal, e ela começa a dizer, está tudo bem comigo. Você acha que está tudo bem com esta pessoa? Não está. Ela está claramente expressando o que ela realmente está sentindo. Então ela está falando. Tem muita gente que fala sem a boca, fala através de suas ações. Uma pessoa que ela é avarenta, quando ela é levada ao altar para ofertar, ela não oferta. Uma pessoa que ela é avarenta, ela não cumpre com seus votos. Uma pessoa que tem medo e não acredita, ela pode até dizer, eu creio, mas as suas ações falam. Entende que a moeda de troca que o diabo usa é a palavra que sai da sua boca, mas a sua boca não é apenas o que está no seu rosto. A sua boca também é tudo aquilo que você expressa para o mundo. E é importante entender do que você está cheio. O Paulo, que era obreiro do nosso apóstolo, ele estava cheio de uma vaidade, de um orgulho pelo seu sapato, pela sua bota. A bota para ele
Era algo extremamente importante. Ele valorizava a bota mais do que tudo. E o diabo sabia que se atacasse a bota, atacava ele. Qual era a fraqueza do Paulo? O orgulho, a vaidade, o amor pela bota. Ou seja, ele demonstrava isso engraxando ela 3 vezes ao dia e não permitindo que ninguém tocasse, encostasse em sua bota, ou mesmo se alguém elogiasse ele, falasse de alguma coisa, ele não importava, mas se falasse da bota, ele abria o sorriso. Era isso que ele falava. Era essa fraqueza que ele contava. Então ele não tinha domínio sobre as suas ações e sobre as suas palavras. Isso fez com que o diabo percebesse que se o atingisse ali, iria atingir o ponto certo. Tem pessoas que elas abrem a vida dela falando o que não devem, contando suas fraquezas, e existe algo perigosíssimo chamado o desabafo. Eu tenho que desabafar. Não, eu tenho que falar o que está acontecendo. Preste muita atenção. A palavra de Deus, ela fala quando Jesus nos ensinava a orar, para orarmos em secreto. Por que esse segredo? Porque a intimidade entre Deus e a pessoa não bastava apenas um quarto, como alguns gostam de afirmar devido a um filme famoso que falava sobre um quarto de oração. Sim, um ambiente na casa dedicado à oração é importante, como o altar que você prepara na sua casa, onde você coloca a Arca da Aliança, a estrela de Davi, os 2 castiçais, a pedra de Jacó, o óleo santo, a Bíblia Sagrada. É um ambiente espiritualmente preparado para a oração. Mas esse quarto, ele diz do seu íntimo, da sua mente. É um relacionamento entre você e Deus. E quando isso acontece, você começa a perceber que tem coisas que não precisam ser faladas nem para sua esposa, nem para o seu esposo, nem para os seus filhos. Achei interessante uma vez uma história de um pai que os filhos o admiravam pela sua força. A mãe faleceu e ele foi pai e mãe desses meninos, cuidando deles com todo o carinho. E eles diziam: eu nunca vi meu pai fraquejar. Porque para os filhos ele não aceitava fraquejar. Sempre para os filhos ele era aquela figura forte. E isso fez dos filhos homens fortes que cresceram sobre a figura e o exemplo do pai. No leito de morte, aquele homem, perguntado por um dos seus filhos: pai, o senhor é a pessoa mais forte que eu já vi na vida. O senhor já teve algum tipo de medo? Ele disse: todos os dias. Mas eu não me deixei levar pelo medo. Pelo medo de não termos a condição de cuidar de vocês, pelo medo de alguém tentar feri-los, pelo medo de eu não dar conta como pai e se cumprir a figura como pai e mãe de vocês. Eu não me deixei levar pelo medo. Imagine Davi. Para e pensa. Será que você, como um Davi, naquele momento diante do Golias, não sentiria aquele medo? Aquele frio na espinha, porque iria enfrentar um homem preparado para a guerra? Davi nunca tinha entrado em luta numa guerra, e muito menos com um soldado daquele tamanho, com aquelas armas. Ele era uma máquina letal de guerra. Mas Davi dizia: eu venho contra você, junto com o Senhor dos Exércitos. É isso que impulsionava, porque o medo você pode sentir, mas não declare o medo. A dúvida, você pode até aparecer uma dúvida aqui ou lá, mas você não pode se deixar levar e dominar pela dúvida. Não pode se deixar levar por aquele incidente triste ou trágico que aconteceu com alguém próximo a você. Você está no domínio do barco. Imagine bem, se você fraquejar, a sua família fraqueja. Você cai. Mas cai também levando um monte de gente. E você já viu isso. Aquelas pessoas que perderam o reino dos céus porque não vigiaram. Olhe bem para essas pessoas, e muitos, inclusive,
Estão até retornando porque descobriram que fora do reino não tem alegria, não tem paz. Venha comigo agora, continuar aqui na página 27. Quando você abre a boca para falar para as pessoas sobre o que você pensa ou projeta para a sua vida, você está ensinando ao inimigo em qual caminho ele pode te atingir. O domínio espiritual começa com a compreensão de que nossas palavras carregam um poder imensurável. O diabo não precisa de muitos sinais para agir contra nós. Basta que revelemos o que se passa em nossos corações por meio da nossa boca. Viu a confirmação daquilo que eu acabei de falar? Então, o que você está falando está abrindo uma brecha para o diabo agir ou criando uma força protetora para ele ficar de lado de fora, rangendo como um leão, porque leão ele não é. Como a apóstola Sol declarou no Monte Manaim, temos um leão dentro de nós. Nós é que botamos medo no diabo e não o contrário. Então, quando se sentir para baixo, por que a palavra de Deus lá em Joel diz, diga ao fraco, eu sou forte? Porque há uma declaração de força espiritual onde você puxa para você pelas suas palavras. Você pode até não ter, mas se declara que tem. Está agindo conforme a palavra de Deus diz em Hebreus, que a fé é a firme certeza daquilo que não existe ou não se vê. Então, se você hoje talvez se considere fraco, não deixe que o diabo perceba isso, saiba disso. Pelo contrário, deixe ele saber que você confia no Deus Todo-Poderoso e abençoe a sua casa. Você é o Davi da sua casa. Portanto, é responsável pelo seu lar. Quer dominar sua casa? Não deixe que a fraqueza se torne maior do que a força que você acredita nela. Não deixe que a raiva, os sentimentos te dominem. O apóstolo já disse recentemente, quando uma pessoa está feliz, ou triste, ou apaixonada demais, ela não pode tomar decisões. Porque as decisões têm que ser tomadas de maneira fria e calculada. Isso de acordo com os padrões do mundo de hoje, com os filmes que são românticos, que mostram que quem manda é a emoção, quem manda é o coração, não passa de tolice, que no final leva as pessoas ao buraco. Pela emoção, criaram-se guerras. Pela emoção, pessoas casaram com as pessoas erradas. Pela emoção, empresas foram à falência. Mas pelo entendimento lógico, raciocínio, debaixo da vontade de Deus. Esses dias me perguntaram, por que o profeta Samuel mandou exterminar o povo do rei Agag? Aqueles homens não deveriam ser exterminados. Saul, ele ainda preservou o rei, preservou ainda algumas pessoas, preservou as crias, preservou os servos, porque ele estava pensando em fazer apenas aquilo que Deus queria, que era vencer aquele povo, mas não era exterminá-los. Parece ser uma coisa muito cruel. Mas se você for lá no livro de Esther, você vai perceber porque o profeta Samuel havia dado a ordem para o rei Saul exterminar o Agag e tudo que ele tinha, toda aquela raça. Porque lá em Esther, Amã, descendente do povo de Agag, é que levantou para tentar exterminar o povo judeu. Se naquela época que Saul tivesse obedecido, aquele Amã não teria existido. Aquele homem que levantou a forca contra Esther, contra o povo de Israel, não teria existido. Então Deus, ele já age de maneira calculada, sabendo o que vai acontecer. A emoção fez com que Ismael nascesse. A Sara, desesperada, achando que o Abraão não teria filhos, o que ela fez? Ela deu a serva dela para que tivesse um filho com Abraão. E daí nasceu Ismael.
Imagine hoje a confusão que existe no Oriente Médio entre os palestinos e o povo judeu. Isso não existiria se Ismael não tivesse nascido. Mas como Ismael nasceu, então toda aquela rivalidade, aquela inimizade entre o povo de Ismael e o povo de Isaque, que até hoje existe, está acontecendo. Mas se houvesse seguido o plano de Deus, seguindo apenas para que houvesse o filho da promessa, entende que Deus não arrumou a encrenca, quem arrumou foi o quê? Foi a emoção de quem quis fazer a sua vontade. Inventou. Eu lembro do apóstolo falar, não invente, obedeça. Não invente, obedeça. Não invente, obedeça. É como o que vai acontecer agora, preste atenção. A palavra profética e a representatividade espiritual. Nosso apóstolo vai voltar a Israel e vai levar o seu nome, o nome da pessoa da sua casa que mais te entristece, e Deus vai mudar a vida desta pessoa. Então são pontos extremamente importantes. A bandeira de Israel, ela representa o quê? Ela representa a nação poderosa escolhida de Deus. É uma chamada para domínio, para mudar a cabeça de uma pessoa, para abençoar uma pessoa. Enquanto aqueles que vão ter os seus nomes na veste apostólica e ele mergulhando nas águas do Piairote, onde o mar se abriu, ali a representatividade espiritual age na maneira de abrir caminhos onde não há caminhos, porque ali uma estrada foi pavimentada pela fé, pelo poder de Deus. E quando o apóstolo toma para ele a responsabilidade de levar os nossos nomes na bandeira para mudar a vida, para abençoar, para colocar cada vez mais o domínio, e quando ele nos abençoa através de Piairote para abrir caminhos, o apóstolo está puxando para ele a responsabilidade. É o que você precisa fazer. Puxar para você a responsabilidade de fazer o que você tem que fazer. Deus te escolheu. Ah, mas eu estou desagradando uma pessoa. Então desagrade. Desagrade o seu marido, desagrade a sua mulher, desagrade seus filhos, mas faça o que é certo. Valorize a sua família. Dê amor a quem precisa. Mas acima de tudo, obedeça a Deus. Jesus disse que ele não viria trazer apenas paz à terra, mas também espada, onde pai ficaria contra filhos e filhos contra pais. O que Jesus quis dizer com isso? Que para quem quiser segui-lo, às vezes teria que desagradar alguém. Desagradar uma pessoa pela sua convicção, pelo seu princípio, pela sua palavra, pela sua fé. Se você consegue dominar esse poder de decisão e escolher certo, você está no caminho certo. Agora, se você quer só agradar os outros, você quer só agradar a si mesmo, para não incomodar ninguém, eu me preocupo com você. Porque o diabo, ele sabe muito bem o que você está falando e vai usar isso como moeda para tentar atrapalhar a sua vida. Não permita que nada impeça você de assumir o seu lugar, como o apóstolo vai fazer, de colocar o nosso nome na bandeira, de colocar o nosso nome na veste. São itens, são momentos essenciais e você precisa fazer o que tem de fazer. Siga comigo. Quando falamos sobre nossos planos, nossos medos, ou até mesmo sobre nossas fraquezas, estamos entregando ao inimigo uma chave para nos atingir. Por isso, o domínio verdadeiro não é apenas evitar o erro, mas a sabedoria de silenciar o que precisa ser guardado. Cada palavra proferida sem vigilância pode tornar uma porta aberta para ataques que nem sabíamos que estávamos convidando. O controle sobre nossas palavras e ações é um reflexo do domínio que Deus nos deu sobre a nossa própria vida. Em Piairote, o povo de Israel estava encurralado. Não havia saída, mas neste lugar, Deus mandou o povo se calar e agir. Um caminho se abriu para o povo
e seus inimigos foram derrotados. Em Êxodo 14:15 se confirma isso, quando Deus deu a ordem para Moisés. Por que clamas a mim, Moisés? O povo estava desesperado, clamando, vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer. E quanto mais diziam que iam morrer, quanto mais falavam que iam perder, mais o medo tomava conta. E o coração dos soldados de Faraó se alegrava, porque via o povo aterrorizado. Mas quando Moisés deu a ordem para o povo marchar rumo ao mar, e o mar se abriu, eles é que ficaram aterrorizados. Nesse momento o povo parou de falar e começou a agir. O apóstolo, certa vez, nos contou a história de um homem que foi numa luta. Enquanto todos achavam que aquele homem iria perder devido à sua idade, o homem dizia: Deus prometeu para mim que eu vou ganhar. E eu vou vencer. A minha causa é justa. Com o prêmio que eu vou ganhar, vou ajudar muita gente. Eu vou ganhar. Talvez até riram, porque ele já era velho. Mas quem ganhou foi ele. Ele poderia falar: eu sou velho, estou cansado, estou aqui apenas para participar e ganhar um prêmio de consolação. Mas não. Ele acreditou. Este é um princípio que você precisa assumir em sua vida. Na página 28 do livro, vamos lá? Há certas coisas que devemos vigiar, até na oração. Por isso, Jesus falou que quando quisermos orar, devemos buscar lugares secretos no campo espiritual. Foi o que eu citei, quando Jesus nos manda entrar nos nossos aposentos, fechar a porta, orar ao Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Isso está em Mateus capítulo 6. Página 28 ainda. Observe que a oração aqui é tratada com sigilo absoluto entre você e Deus. O nosso relacionamento com Deus não é feito por palavras, mas em segredo, pois Ele nos vê em secreto. Eu sei que você conhece pessoas que oram muito e não conseguem nada diante de Deus. Frequentam igrejas e vivem uma vida miserável. Outras vivem doentes, com doenças causadas por palavras malditas. Eu gosto muito de apresentar nos meus livros uma visão mais profunda de espiritualidade, que não se baseia em gritos, mas no sigilo que só o silêncio traz. Página 29. Por diversas vezes você lê no Evangelho Jesus ordenando: a ninguém conteis estas coisas. Como diz em Mateus 17:23, quando Jesus, descendo do monte, ordenou: a ninguém conteis essa visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Porque Deus tem dia marcado, local estabelecido e tempo profetizado, para que Ele, ao seu tempo, possa realizar o que você precisa, dentro do tempo determinado por Ele. Às vezes, nós não temos paciência para esperar a hora de Deus, e perdemos por precipitação, ultrapassando os limites que só Deus pode estabelecer. É como o caso de uma senhora que veio falar comigo que perdeu a oportunidade de ir na sexta-feira da Paixão e ficou muito triste. Aliás, ela ficou até num conflito de emoções. Feliz por ver tantos testemunhos sendo contados e as imagens do Monte Manaim. Ela disse que queria tanto estar na Gruta dos Milagres, mas quando ela estava se preparando para ir, que ela tinha até feito o voto para ir, ela contou para, justamente na família dela, as pessoas que gostavam de criticar. E não é que todos eles se juntaram para criticar e para dizer que ela não tinha condições, que ela não podia ir, e aí foi surgindo aquele monte de empecilhos. E ela permitiu que esses empecilhos a atrapalhassem. Tem coisas, e principalmente no seu relacionamento com Deus, no que você vai fazer para Deus, que é só você e Deus. Deus te chamou para o altar. Você não tem que pedir opinião para ninguém, a não ser que seja alguém preparado espiritualmente. Se você é pastor, o bispo, se o bispo, pede o apóstolo, a apóstola.
Se é você que é presbítero, presbítera, ao seu pastor, à sua pastora, a pessoa que está acima de você. Ora, se você está passando por uma doença, você vai procurar no Zé da esquina para falar, para diagnosticar, ou vai procurar um médico que estudou e se preparou para fazer o diagnóstico? Você vai estar com problemas elétricos na sua casa, você vai chamar uma pessoa, eu tenho um Zé ali que ele sabe mexer com energia, ou vai chamar um eletricista que entende para não ter o risco de ter uma pane, um curto-circuito e sua casa pegar fogo. Você gostaria de entrar num avião sabendo que uma pessoa que não sabe pilotar direito está ali para pilotar? Ou você vai entrar num avião sabendo que tem um piloto que foi preparado, que passou por todos os critérios para ser o piloto e pilotar aquele avião? O erro de muita gente é se abrir com aquela pessoa que não tem nada a ver com o que ela está passando, ou aquela pessoa que é especialista no achismo. Eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho assim. Chega de achismos. É hora de ter certeza e fazer a sua parte. Vamos lá? Aprenda a estar no lugar certo, na hora certa. Quem esteve no Monte Manaim cumpriu esta determinação. Estava lá na sexta-feira da Paixão, na Gruta dos Milagres. Meu bispo, eu perdi esta oportunidade. Perdeu? Então não perca a próxima. Porque para muita gente, talvez não tenha uma outra oportunidade. Talvez não tenha uma outra ação para você fazer. Preste atenção. Página 29. A desobediência fez Saul perder o seu trono e a sua vida. Um exemplo claro foi o que aconteceu com o rei Saul, que perdeu o trono de seu reinado porque não soube esperar o profeta chegar para estipular o seu voto. Com isso, ele mesmo estabeleceu e achou que não teria problema porque ele era rei. A maior autoridade de Israel, ungido pelo próprio profeta Samuel, que era poderoso da época. Foi ali que ele caiu em desgraça e perdeu tudo o que tinha. Saul poderia ser o rei mais poderoso de Israel, mas ele não poderia atropelar um profeta que comanda os céus com a sua oração. Nunca pensem que você ou eu somos alguma coisa. Nunca tente atropelar as autoridades que Deus estabeleceu para o seu governo. Existem pessoas que não têm revelação e gostam de ficar repetindo o que os outros falam. Eles dizem, Deus está no controle de tudo. Pare e pense. Deus está presente em todos os lugares, mas o princípio de Deus é o livre-arbítrio. A lei do livre-arbítrio está acima do próprio Deus, pois ele se obriga a retribuir àqueles que plantam no altar. Deus estabelece leis que valem para ele e para nós. Isso significa que aquilo que você faz para Deus terá uma recompensa justa. Você colhe o que você planta. Quem sacrificou pode esperar toda uma rede de apoio a seu favor. E com isso eu quero que você preste atenção e compreenda, entenda que existe uma cadeia de comando espiritual. Tudo na vida onde cada pessoa acha o que deve ser feito, acha o que tem que fazer, cada um faz o que quer. Você já viu a anarquia que vira? Observe numa casa. E isso está se tornando, infelizmente, muito normal. Onde os filhos é que falam para os pais, pai, eu vou passear. Pai, eu vou fazer isso. Ou então, não, eu não aceito o que a senhora está falando, mamãe. Você já notou, infelizmente, a ruína e a derrota desses filhos? Porque eles não honram pai e mãe e não entendem a autoridade que o pai e a mãe devem ter. Então, se eles não compreendem isso, não compreendem também dentro das empresas. Infelizmente, hoje, existe uma geração
que elas querem trabalhar, mas elas querem fazer o que eles querem. Esses dias atrás eu vi umas moças falar o seguinte: não, eu quero trabalhar, mas eu não quero ir na empresa. Eu posso fazer o que eu posso fazer em home office. Sendo que o trabalho dela, quando foi contratada, não era home office. Aí ela foi demitida. E ficou chateada por ter sido demitida, muito nervosa por causa disso. Mas ela não lembra do contrato que ela fez, onde ela deveria estar na empresa. Simplesmente queria fazer do jeito dela e acabou sendo mandada embora. Outra pessoa assumiu, fez um trabalho melhor do que ela e ela continua desempregada. Se você não entende que existe uma voz de comando que tem que ser obedecida, tem gente que às vezes fica impressionado como um Jaé, quando se torna um profeta, quando se torna um profetisa, é usado por Deus. Porque Deus ele não viu ali se ele era simplesmente um Jaé, mas o escolheu para estar à frente. E aqueles que o ouvem são abençoados por Deus, porque aquele Jaé segue o que o bispo lhe orienta, segue o que o apóstolo orienta e a linha de comando. É isso que muitas pessoas param e perdem, porque não entendem a autoridade espiritual. Quando um profeta tem autoridade espiritual, ele pode dizer a um vale de ossos secos que se levantem, e os ossos se levantam e se tornam um exército. Quando um profeta, e debaixo da autoridade, recebe a ordem de Deus, tudo o que ele fala acontece, porque ele está debaixo de uma linha de comando, de uma voz de comando. E é isso que vai fazer dele um vitorioso. Agora, se você faz o que quer, quando quer, vai receber também aquilo que não quer. Por quê? Porque é como se fosse o seguinte: tem um cano saindo água aqui, mas você quer pegar a água lá. O cano, a água está aqui, mas você quer pegar a água lá. Então como você vai pegar a água? Você pode até talvez conseguir água mais suja, porque a água vai sair do cano, vai passar na terra, e você pode até pegar a água do lado de lá. Mas vai pegar água suja, ou talvez nem pegue. A fonte está aqui. É por isso que aqueles que voltam para o reino dos céus voltam desesperados, precisando do reino, porque descobriram que lá fora, olha a confusão religiosa que está acontecendo hoje. Pessoas que não respeitam os pastores, não respeitam a igreja onde estão, não respeitam a fé, andam na igreja, não prestam atenção nas palavras que são faladas na casa de Deus. Um certo pastor que foi visitar umas igrejas no Brasil, ele ficou horrorizado quando ele chegou na igreja que ele foi convidado e lá as pessoas estavam insatisfeitas, esperando, doidas para ir embora, ou então andavam na igreja e conversavam. E ele ficava horrorizado com aquilo. E quando ele foi visitar igrejas onde as pessoas estavam realmente precisando, eram 4 horas de reunião e as pessoas paradas, prestando atenção. Já imaginou a concentração que as pessoas ficam quando o nosso apóstolo começa a pregar, quando a apóstola começa a pregar? Porque eles veem ali um alimento e veem a autoridade daquela pessoa que é o nosso apóstolo, que é a nossa apóstola, e eles param para prestar atenção. Mas quem não reconhece isso, e só faz o que quer, acaba no buraco. Vamos para a página 31? Aqui diz a palavra de Deus: porque o Filho do Homem virá na sua glória de seu Pai com seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. É aquilo que acabamos de falar. Cada um vai colher o que plantou. A retribuição vem contemplar o valor das obras que você faz para Deus. É uma avenida de mão dupla. Você faz para Deus, Deus faz para você. Se você não faz para Deus, não tem direito de esperar dele alguma retribuição. Entender isso é fundamental para o seu crescimento sustentável. E é que você precisa ter cautela em cada decisão que toma. Porque Deus, quando levanta uma pessoa e essa pessoa é fiel, ele sustenta essa pessoa de pé, se ela honrar a fé que a levantou. Porém, se ela não honrar a Deus com as suas obras de fé, com certeza ela perderá a cura, o milagre ou a libertação, ou algum bem material ou sentimental que ela alcançou pela fé. Entender o livre-arbítrio é, sobretudo, aprender a ser cauteloso ao tomar qualquer decisão, por menor que seja. Então, olhe bem, rapidinho.
Temos que obedecer. Mas você escolhe se vai obedecer ou não. Você tem livre-arbítrio. Você pode ser dizimista na casa de Deus, ou pode não ser. Você pode ser fiel no seu voto, ou pode não ser. Você pode parar para orar e buscar por Deus, seguir e ouvir a orientação do profeta, da profetisa, do bispo, da bispa, do apóstolo, da apóstola, ou pode não seguir. Agora, esteja preparado para arcar com as consequências, para poder receber aquilo que você plantou. Página 32. O acúmulo de pequenas decisões é o mesmo que o acúmulo de pequenas pedras que podem criar grande muralha ou uma grande barreira entre você e seus objetivos. Como, por exemplo, o acúmulo de pequenos erros diários na rotina de um casal pode se tornar um grande obstáculo no relacionamento, ainda que a presença do perdão busque anular a malignidade do ato. Ou seja, o perdão liquida a dívida, mas não paga a conta. Liquida a dívida, mas não gera crédito. Há muitas pessoas que não raciocinam sobre as consequências dos seus erros e o desdobramento que eles trazem, atrapalhando um futuro promissor. Então você se levanta para fazer o que não deve. Você deixa o seu compromisso de lado, deixa de buscar o aprendizado, deixa de receber o corpo e o sangue de Jesus. Deixa de ser fiel a Deus, deixa de evangelizar, você vai, infelizmente, vai receber a consequência disso. Eu peço perdão a Deus e eu continuo. Deus te perdoa, mas não vai ser a mesma coisa. É como uma mulher, uma jovem, uma moça, que entusiasmada e vislumbrada por um rapaz, deslumbrada, acaba se entregando para ele. E engravida. O rapaz a deixa, dizendo que é filho. Filho não é meu, você vai com qualquer um. E aí a moça, desesperada, pede perdão a Deus. Deus a perdoa? Sim, a perdoa. Mas ela agora vai ter que ter a responsabilidade de ser mãe. Isso vai interferir no seu trabalho, nos seus estudos, na vida da própria criança. E ela, despreparada, pode não saber criar esta criança, e a criança pode crescer de uma forma errada e um dia até culpar a própria mãe por não ser bem-sucedida. E a criança se torna inimiga da mãe futuramente, porque ela não soube se preparar para ser mãe, para ter uma família, para escolher o homem certo. Agiu conforme o coração, a emoção, conforme o momento. Quantos já perderam o seu lugar no altar? Perderam o seu lugar na vida? Porque não deram valor a isso. Não deram valor ao momento de cuidar da saúde. Não alimentaram o que era para alimentar. Não descansaram na hora que era para descansar. Não exercitaram na hora que era para exercitar. Não fizeram o que devia ser feito, simplesmente falaram assim, depois eu faço. Mas o bicho está vendo isso. E o que o bicho faz? Ele ajuda você a protelar as coisas, a deixar tudo para trás. E aí você perde o controle. Entenda que sua vida precisa ser planejada, dominada. Desde a sua alimentação, seu momento com Deus, sua vida com Deus, os seus votos que você vai fazer com Deus. Eu estou feliz de ver que já tem gente se preparando para celebrar com nossos apóstolos, com a igreja, no dia 1º de maio. E celebrar com alegria todas as vitórias. Por quê? Está se planejando para isso. É as Marias que se preparam para o mês de junho. Que maravilha ver elas ensaiando e se preparando. Se preparam para isso. Planejam para isso, dominam isso. Aquele que deixa para a última hora, coitado, infelizmente vai sofrer muito. Estamos encerrando. Nem tudo que reluz é ouro, gente. Escolha bem seus inimigos. Não basta escolher bem os seus amigos, pois até mesmo para uma batalha é preciso saber quem você vai desafiar e qual será a recompensa para o vencedor. Principalmente porque existem vitórias que são grandes tragédias. E derrotas que são grandes vitórias. Continua comigo.
Quando abandonei a política foi porque meu partido não ganhou a eleição pelos votos de legenda. Mas eu tive tantos votos nominais que dariam para eleger 2 deputados. À primeira vista foi uma derrota, mas com o passar do tempo eu descobri que foi a melhor coisa que poderia ter acontecido na minha vida. E nunca mais quis trabalhar com política. Todo ser humano é influenciável, por isso toda decisão inteligente é fria, pois precisa ser calculada nas consequências que você vai trazer, não somente para o dia de hoje, mas para o futuro também. Quando Davi foi enfrentar o gigante, ele procurou primeiramente saber o que o rei daria para quem derrotasse o gigante. E só depois é que ele se enfureceu e enfrentou Golias, como está escrito em 1 Samuel 17, 25 a 27. Então, se você compreender essa visão, vai compreender que muita gente pode ter falado, mas o apóstolo foi derrotado na eleição. Ele teve mais votos nominais do que os outros. Mas se ele tivesse continuado na época como deputado, quantas vitórias a igreja ela deixaria de alcançar pela integração apostólica, quando o apóstolo assumiu cada vez mais seu apostolado e vem cuidando de nós? Tem coisas que às vezes você acha que é bom. Tem coisas que às vezes você acha assim, não, mas espera aí, fulano não está conversando mais comigo. Será que vale a pena ter aquela pessoa conversando com você? Você tem que saber os prós e os contras e analisar. Antes de entrar em batalha, Davi procurou saber, se eu vencer esse gigante, o que eu vou ganhar? Pode parecer frio isso, mas Davi estava pensando em seu futuro. Ele tinha acabado de receber a unção do profeta Samuel, e ele sabia que ele seria o próximo rei de Israel. E ele sabia que cada passo que ele ia dar tinha que ser dado com cuidado. Já parou para pensar nisso? Vamos lá. Página 34. Mas qual será o motivo da fúria de Davi, senão a recompensa prometida de que o vencedor se casaria com a filha do rei? Ao mesmo tempo em que Davi sonhava, ele se preparava para realizar seus sonhos. Já o tolo, embora sonhe, não toma as atitudes necessárias para tornar os seus sonhos realidade, vivendo em um mundo de utopia, onde os seus projetos jamais serão realizados. Dominar é estar no controle. É se organizar para saber o que fazer, quando fazer, o que não fazer e o que você quer. É muito importante isso. E assim que terminar a aula, ore a Deus e peça o Espírito de Deus para te revelar. O Espírito de Deus vai falar com você. E em nome de Jesus, vai trazer a você a direção de tudo aquilo que nós falamos. E olha aqui, entenda, o tempo das coisas está chegando a hora de celebrar. Celebrar por quê? Porque só faz festa quem tem certeza da vitória. Glória a Deus! Encerramos a aula de hoje. Ensine o pessoal da igreja, o pessoal do seu santuário a fazer a inscrição para ter o controle. Tem a lista de presença que eu enviei para você poder fazer a lista de presença e acompanhar a evolução de cada aluno. Dia 30 de abril, capítulo 3, título Deus conhece você. O poder do domínio. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente e que você possa, por favor, falar para mim. Quando você conta o que você está entendendo, quando você fala o que está entendendo, você ajuda a fixar mais o que você aprendeu. E eu quero, como professor, poder te ajudar a entender mais. Que Deus te abençoe. Um forte abraço, paz e luz para você.